você tá cansado da perfeição no Instagram, das tretas do Twitter, das notícias pesadas nos jornais, segura esse BO. Aqui a gente fala dos dramas da vida. Fala. O objetivo é expor mesmo os grandes miseráveis que podemos ser, mas sem perder a leveza e nem a ternura. Segura esse BO! Hoje o nosso convidado é Luciano Potter, pai do Federico e do Santiago. Ele vai do entretenimento mais tosco à entrevista mais séria em 2 minutos e no terceiro ainda começa a falar de futebol ou apenas sofrer pelo Inter. Deve ser um cara muito gente boa porque tem sempre uma treta perto dele, mas ele nunca está envolvido. E hoje nós vamos descobrir como chegar nesse nível de evolução espiritual. Eu enganei ele falando que esse podcast seria sobre paternidade, mas a gente vai fazer fofoca. Oi, Potter. Tudo bem? Tudo bem? Como estamos? Tudo bem, Bruna? Obrigado pelo convite. Inclusive, eu tô tão bem que as pessoas vão achar que eu tô com Covid, porque eu tô com tosse, ou que, sei lá, eu tô no meio de uma guerra, porque tem uma barulheira, pois tem obras na minha casa. Mas tá tudo bem, tá? Vamos focar. Tá tudo certo, tudo certo. Vamos já começar nessa fofoquinha, que é o que a gente gosta, né? Eu tenho muita curiosidade para saber como é ser essa pessoa equilibrada entre tretas que envolvem amigos que saem dos seus trabalhos, e uns são demitidos, outros são gravados, outros são não sei o quê, e o cara continua amigo de todo mundo. E se eu fosse parte desse grupo, eu ia chegar e dizer assim, cara, tu não pode ser amigo dele, ser meu amigo, entendeu? Eu ia ali botar uma... Então, qual é o segredo dessa evolução espiritual? O segredo é o tempo passar, né? Na verdade, a vida vai fazendo algumas feridas, né? E algumas vão fechando, quase todas elas fecham, né? Na situação, por exemplo, que envolveu ali a gravação do Arthur e do Luciano Costa, eu estava dentro da rádio, foi um período absolutamente complicado para todo mundo lá dentro, né? Tem uma coisa que as pessoas não notam, mas o trabalho continuou, né? Teve programa no mesmo dia, no outro dia, nos outros dias, né? Aí teve a saída dos guris, né? Mas assim, isso faz parte, claro que não faz parte de gravações, não faz parte. Gente falando mal de todo mundo tem, né? Em todos os lugares, né? Só não são gravadas essas conversas, né? Então, Ainda bem. Eu continuei muito próximo do Arthur. Hoje eu faço um programa com ele, né? Também ele tem uma proximidade geográfica. Morar na mesma cidade, e também ele era e é o padrinho do meu filho mais velho, o Federico, né? E do Fetter, como ele mora longe, a proximidade é por mensagem de texto. A gente continuou se falando todos os dias no Pretinho Básico, né? A gente troca mensagens sobre as outras coisas. Então, é isso. Continuar uma serenidade, assim, porque a vida não adianta, não tem muitas coisas para fazer, né? Todas as frases clichês, elas são clichês porque elas são verdadeiras, né? O mundo dá voltas, né? Não adianta nada tu entrar em situações que tu não sabe que tu não vai resolver. Então foi assim. Na verdade foi um aprendizado, assim, eu acho que para todo mundo que estava perto também, né? Não só os atores principais, os coadjuvantes também aprenderam muito com aquele item, né? De lidar com uma crise, de continuar firme e forte, de entender os lados, ver onde tem erro em todo mundo, ou não tem erro em todo mundo, tem um lado só num lado, sabe? Foi natural, assim, na real. Foi duro, mas natural. Na verdade, isso acontece em várias coisas. O que aconteceu é que, como era um programa, e é um programa gigantesco como Pretinho, são personagens muito conhecidos, a treta de uma empresa, de um setor de uma empresa, melhor dizendo, ela se tornou pública, né? O jeito que foi feito, né? O jeito que a treta acontece, o nascer dela, torna público para todo mundo opinar, e aí tu tem que ficar acompanhando também isso em redes sociais, mas assim, tanto é que na tua pergunta já tem como eu resolver isso aí, né? Eu tô ali trabalhando com o outro não trabalha mais por uma situação de... Não trabalho mais agora, porque eu fiquei trabalhando meses e meses, né? Meio ano, assim. E beleza, porque os programas precisam que todo mundo esteja de bem, né? Então, de novo, repito, respondendo de uma forma bem curta, foi duro, foi um aprendizado, e as coisas dão volta. É isso, na verdade, falei um monte de clichê e todos eles verdadeiros, bem verdadeiros. Todos funcionam. Mas teve uma treta ali com o Nego Di também na saída dele, né? O Di, quando, que a treta do Di sair não foi uma treta envolvendo o programa. Agora, não teve nada assim, tipo assim, mas que lado tu tá? Nunca ninguém me perguntou isso, entende? Eu me coloquei no lado que eu deveria estar. O meu lado era esse, era tipo assim, o que aconteceu? Aí subi, beleza.
Tanto é que tenho relação bem próxima com os dois, assim, não tem nenhum problema. Agora vamos falar sobre você e não tanto sobre os outros. O objetivo é falar sobre paternidade. Eu me dei conta de que vários outros episódios eu ficava falando sobre maternidade, minha mãe, é ser mãe, não sei o quê. E aí eu que sempre fico dizendo, os pais têm que estar presentes. Eu não falava nada de pais aqui. Então fui em busca de um pai de 2 crianças. A primeira pergunta que eu quero fazer é assim, ó. Talvez seja a pergunta mais idiota que tu vai responder na tua vida, mas não existe pergunta idiota não perguntar. Não existe. Por que o nome do teu filho é Federico e não Frederico? Porque a gente queria dar um nome castelhano em homenagem à minha avó e porque a gente gosta muito do Uruguai e da Argentina. E aí a gente entrou no site de alguns clubes argentinos e começou a estudar nomes. E aí Clubes no site do futebol, Racing... sim. Uhum. E aí no site do Racing tinha um Federico. A gente leu, botou numa listinha lá de 5, 6, começou a amadurecer os nomes. Tipo assim, sei lá, tinha Carmelo. Tinha alguns nomes bem castelhanos, assim. Sim. E aí foi Federico. Coitado da criança, na real, né? O nome dele, na real, como é que é o nome? Ele fala, ele vai falar a vida inteira dele meu nome é Federico sem R. É isso que verdade. E a gente teve uma viagem para o Uruguai, quando ele tinha 3, 4 meses. 4 meses ele tinha. Foi em 2018. Ali. E aí as pessoas perguntavam como você chama? Falavam assim, nossa, Federico. Ninguém errava. Todo mundo falava, Fede. Falava assim, sabe? Aqui no Brasil, vem uma senhora, que coisa bonitinha, como é que é o nome dele? Federico. E aí a pessoa olha para ele e fala assim, oi, Fred. Tipo assim, ele vai ter que conviver com isso. Não tem o que fazer. Ele vai ter que aceitar. Tu sabe minha guria é Marcela e o nome dela é escrito com 2 L's. Então o nome dela é Marcela com 2 L's. Esse é o nome dela, é um nome composto. Mas mesmo assim, o Marcela com 2 L's não dá ali a abertura de confundir com outro nome, que no caso seria Frederico, mas principalmente criar bullying, né, para criança, mas tudo bem. E aí, desde pequena, assim, quando eu penso em nome dos meus filhos, eu penso, qual vai ser o nome, o bullying que ele vai sofrer se chamar isso? Eu pensava, Sofia, adoro. Mas se ela for, sei lá, zoada pelos coleguinhas, vão chamar ela de Sofeia. Aí eu já entrava em todas as psicopatias. Eu identifiquei 2 nomes que eu pensei, bom, adoro. Bernardo e Isabela. É nome de quê? De 2 crianças que foram assassinadas pelo pai apenas. Tranquilo. Só isso. Já abdiquei. Aí eu falei, pro meu marido, vamos ver quando nascer, a gente vê que cara vai ter e já era. Né? Se for sofrer bullying também, ele que lute. Bem isso. Ô, Potter, que nota que tu dá pra ti como pai? 10. Uma pessoa humilde, adoro. Por quê? Não, é que pai ou ele é 0 ou ele é 10. Então. Sabe que até eu anotei aqui a continuação dessa minha pergunta seria: tu se considera um pai funcional, um pai extraordinário ou um pai ausente, que seria, né, um eufemismo para pai de merda? Então, no caso, um pai extraordinário, tu acha? Eu acho que o pai funcional é o pai presente, que cada vez mais comum, né? Teve um afastamento da mãe da criança e aí ele... Porque aí tem que entrar a funcionalidade, né? Para continuar tendo proximidade, né? O extraordinário é o que todo deveria ser, né? Porque é meio um processo muito natural, assim, tu gostar da criança, né? É incrível como isso também um clichê de natureza, né? Porque é só esperar nascer, né? Às vezes até antes, né? Até eu escrevi uma vez uma coluna que eu não tinha toda uma emoção antes, assim, né? A paternidade, ela começou para mim, né? Isso não é regra para ninguém. Quando eles nascem, assim, quando o primeiro nasce, claro, né? Que o outro chega, eu já sou pai. E para a mulher, claro que não, né? A mulher começa a ter a mudança no corpo dela, hormonal, né? Então a maternidade começa muito antes, né? Por isso que é muito mais profunda a coisa. Mas é uma chaga mundial, né? A falta de pai, né? É uma chaga mundial. E é incrível porque é uma coisa funcional, né? O homem não carrega, né? Aí depois que nasce ele não tá perto. Geralmente a treta é por causa de dinheiro, vai ter que dar dinheiro, blá blá blá. Nasce de um ato que às vezes não é um ato que era para ser uma brincadeira ou alguma coisa assim, daqui a pouco vem uma criança. Coisa aleatória, com alguém aleatório. Exatamente, né? Então, quanto menos informação tem... Se isso acontece com quem tem mais informação, né? Imagina com quem tem menos informação. Eu tenho um núcleo familiar, tá aqui ele acontecendo no mesmo lar, né? Tem harmonia.
E então, eu não tenho treta para ser pai, né? Eu não tenho outras coisas assim. Claro que eu vou ter que trabalhar, você tem que ter, né, as coisas que eu quero dar para eles terem uma noção de mundo e saírem daqui preparados para enfrentá-lo, né? É óbvio que eu não quero que meus filhos sejam uns pau no cu. Isso é a principal meta minha de vida, né? Eu não quero filho pau no cu. E essa meta eu não sei como é que se desenvolve. Eu não quero que você fale, pai, Frederico, Frederico é um pau no cu. Eu não quero isso, sabe? Não quero. Como é que eu vou fazer isso? Não sei ainda. Estou num processo, né? Então, por isso que eu digo assim, sabe? Que tipo de pai tu é? Eu já levei isso aí para minha psiquiatra, né? Que eu estava viajando muito, aí eu via muito pouco ele. O Santiago não era nascido e ela disse assim: olha, só de tá trazendo isso para cá, né? Tu já tá com meio caminho andado, né? Porque o pai ausente, ele nem sabe disso. Ele simplesmente não. Se ele sabe, ele tem uma culpa, e aí tem alguma coisa acontecendo no meio disso tudo para não ser presente, né? Agora, o pai ausente, ele é ausente. Ele é naturalmente ausente, né? Por alguma explicação. E tem também o pai não existente, que aí é... Não, claro. Aí é uma situação, porque aí a biologia, né, atrapalha muito, né, esse processo, porque tu vai lá, acontece a relação sexual, e aí começa um processo de gravidez, o vínculo físico é zero, né, do homem com a mulher. Mas tu acha que isso é uma questão de biologia ou é mais uma questão de ser pai ou não? Não, a questão de ser o pai ausente. Porque eu acho que assim, não, tudo bem, claro que o homem não vai ter o mesmo vínculo que a mulher, porque a mulher vai carregar a criança ali 9 meses, vai ter que dar de mamar e tal. Mas o pai, ele não vai fazer tudo isso, mas ele pode estar tão presente mesmo não tendo esse vínculo. Não, claro, não. É uma questão de caráter. Isso já é uma coisa de não ser o pau no cu que tu falou, né? É uma questão de caráter, mas assim, isso não é, obviamente, entender o que cada homem faz, né? Cada relação amorosa que teve como... eu fui amorosa, mas eu queria falar, né? Sexual. Cada trepada que gerou um bebê, né? Ela tem uma história. Ela tem uma história, né? O que vai acontecer com o homem depois do nascimento do bebê, e antes até, né? Porque, vamos lá, descobriu-se, tem a informação, é a mulher que informa, né? Porque é a mulher que vai fazer o exame, ela que sentiu que tinha uma coisa diferente, e ela informa, olha só, você vai ser pai ou você mãe. A partir daquele momento, entra um monte de coisa, né? E eu não quero julgar ninguém, né? Entra um monte de coisa, entra como é que eu vou criar, como é que eu vou estar perto, eu vou disparar daqui, aí entra caráter, entra... É que eu não gosto de chamar de caráter, porque tem gente absolutamente miserável no mundo, no sentido miserável, entende? E que não talvez seja... A miséria afasta todo mundo, entende? Ou no sentido por isso que eu não gosto de falar cara. Agora, sim, digamos que você não está num ambiente de miséria, e você recebe essa informação... Miséria no sentido financeiro. Miséria miserável. Miséria de condição humana. Tá. Se tu não tem uma miséria por perto, né? Aí entra como tu foi criado, entra o teu background de tudo, né? Tipo assim, é inimaginável para mim me afastar de um filho. É inimaginável. Né? É óbvio que estar com alguém que tu ama, fazer o filho, cada momentinho, isso é uma história, entende? Mas, digamos, vamos lá, eu fui muito tempo solteiro na minha vida. Se aparecesse alguém grávido, né? Esse alguém grávido, ele teria carinho a partir daquele momento, sabe? Isso eu sempre decidi muito claro na minha vida, assim, sempre gostei de criança. Eu gostei que ele falou alguém grávido, sendo que a única chance de alguém ficar grávido é ser grávida, no caso. É que eu fiquei pensando em como é que eu... alguém grávido. Fazer o gênero do alguém, alguém, né? Eu não sei se cabe alguém grávida. Que grávida só dá para ser mulher. Pois eu não sei se vale. Então fica essa mas pra a galera entendeu. Eu não sei se é ou alguém ou há alguém. Mas beleza. Então, de novo, assim, entra naquela... meio que cola assim, como é que tava naquele bolor todo lá da Atlântida, blá, 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 e saiu bem, não sei o quê. Né? Porque, vamos lá, os países do mundo que conseguiram controlar melhor isso, né? Óbvio que o controle se chama aborto, né? De um filho indesejado, de uma relação que não tem nada a ver, né? Que aí teve, blá, 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 né? Eles conseguiram fazer algum tipo de controle, né? Tem algumas pesquisas que apontam até diminuição de violência anos mais tarde, né? Agora, é uma chaga mundial. É uma chaga mundial.
né? E estatisticamente é uma chaga que acompanha as pessoas que têm menos grana. Estatisticamente. Então, ou seja, é uma questão cultural, é uma questão educacional, é uma questão que envolve tudo, né? E que a gente vai colhendo frutos, né? Porque aí vai criado pela avó, né? Já não tem um avô, talvez, na situação, né? É um país de mães solteiras, né? Na real, não é só um país, né? São vários países assim. Os Estados Unidos sofrem com isso. Uhum. Mas Imagina. tu não acha que existe assim uma supervalorização de pais que são apenas normais? Porque é aquela coisa assim do, meu Deus, o meu marido me ajuda muito, ele troca as fraldas da criança e tal. Ou tu acha que isso já é uma coisa ali de 2000 e Eu acho que pelo é tipo a minha opinião sobre cotas, Adoro. tá? Apenas assuntos leves e tranquilos. Tem Quem uma gosta crise polêmica. de paternidade no planeta Terra, Uhum. certo? Se tem alguém participando, que bom, preencheu a cota de pai. Então vamos. Aí depois a gente pensa, porque o legal é acabar as cotas, né? O legal é estar todo Sim. mundo tranquilo para poder fazer a mesma coisa e chegar lá. Mas o que acontece com cotas acelera o processo. Então, se tem pai sendo pai, posta no Instagram, espalha para as amigas, sabe? Daqui a pouco isso pode ser um bom exemplo, e bons exemplos são copiados também, não só os maus exemplos, né? E aí a gente pode fazer, por exemplo, assim, tem um movimento que aconteceu com o Marcos Pianjas, com o Papai é Pop, que levou um monte de pai para dentro de casa. Ou não para dentro de casa, para próximo dos filhos. Eu lembro que uma vez uma mulher escreveu exatamente a crítica era essa. Ela escreveu na Folha de São Paulo um texto criticando o Pianges, que ele estava ganhando com aquele processo de ser pai. E ser pai era uma coisa que não deveria ninguém ganhar, que isso é normal. Ela não entendeu o que está acontecendo no mundo. Ela não Sim. sabe o que está acontecendo no mundo, né? Ei, tudo bom, jornalista? Sai da bolinha, É sai da aquela bolha, problematizadora ou sai da bolha. problematizadora. E mais do que isso, não entendeu as benfeitorias que um livro que é best-seller no Brasil, que vendeu mais de 300 milhões de, 300 mil cópias aqui no Brasil, foi vendido em Portugal também, tá virando filme agora, com Lázaro Ramos e a Paola de Paula Oliveira, Oliveira. Paola Oliveira, o que o Pianges colecionou de histórias bonitas com isso aí, Não, eu comprei, entende? Ou inclusive, o seja, livro dele. aconteceu, ajudou mães solteiras. Então é um movimento, vamos lá, feminista, né? Porque as Feminista. coisas são muito. É que a vida real é muito mais dura de enxergar, né? Ela Muito é um mais pouco dura de mais enxergar. complexa, mas tu falou do Piangers. Eu dei o livro dele de Dia dos Pais agora para o meu irmão, que foi o primeiro Dia dos Pais dele e tal. Achei assim um livro muito manjado de dar, né? Eu gosto de dar presentes assim mais exclusivos e Elaborados. tal, elaborados, Sim. pensados. Mas eu acho esse livro tão incrível, mas tão incrível que eu pensei, cara, ele merece ler esse livro e alguém tem que dar para ele. E aí não tinham dado ainda e aí eu dei. Mas falando sobre essa questão assim da problematização do que o Piangers fez, eu acho que o Piangers, ele, pelo que, se a vida dele for mesmo, e parece ser, o que ele conta no livro e o que a gente vê nas palestras que ele dá, ele é um pai extraordinário, com certeza, né? Ele Ele com certeza é um pai transformou. bem fora da curva. E aí ele acabou incentivando outros pais a se tornarem presentes. Mas o que eu acho é que às vezes tem um negócio assim, o pai fez o mínimo ali, opa, tudo bem, fez o mínimo e já vira um Aí rockstar, entendeu? esse pai que fez o mínimo e que virou um rockstar, ou um popstar, ou sei lá o quê, o pensamento é esse, que bom, que na real o problema não é esse, né? O problema é o filho da puta não tá É o ali. que não, é o que Esse é não. o problema da situação. Entende? E aí, claro que cada um que se vangloria, né, com isso aí, beleza. Vamos lá, os meus filhos, né, a minha relação com meus filhos e que aparece nas redes sociais é ou uma relação engraçada ou amorosa, né? Ou alguma coisa engraçadinha que eles fizeram, ou uma coisa amorosa. Eu não fico pensando que bom que os caras vão ler isso aqui, vão se ir. Tenho a mínima ideia se alguém um dia se aproximou de um filho por causa de uma postagem minha. Né? Porque isso não é no Twitter, né? A minha rede social é uma coisa onde eu desago coisas que eu quero postar. É como se eu fosse enquadrar uma foto, sei lá, né? Tá ali, né? Eu não fico pensando no meu papel social, entende? Eu posto, porque o que a gente faz no Instagram? A gente posta as coisas boas da nossa vida. Antes dos guris era viajar. Eu ficava parado no Instagram. Quando eu viajava, era um monte de foto. Claro, eu estava descobrindo um monte de coisa, meus olhos estavam parados só para aquilo, eu estava descansando, ou trabalhando, por exemplo. Fui cobrir Copa do Mundo, por exemplo, na África do Sul, antes dos filhos, né? Porque em 2018 eu já tinha o Federico na Rússia. Mas a África do Sul viajei para tudo mágico, tava lá.
Estavam lá as fotos, era isso que eu queria mostrar para o mundo. Né? Hoje, as coisas mágicas da minha vida são eles que proporcionam. Né? Vamos lá, semana que vem, nós estamos gravando isso aqui no dia 20 de agosto de 2021, sexta-feira. Semana que vem eu estarei nos Lençóis Maranhenses. Vai ser muito legal eu estar nos Lençóis Maranhenses descansando. Não, eles não vão. Teve todo um processo aqui de avós, avós, babás, e teve um exército montado aqui. E tá todo mundo feliz, impressionante, até eles. Ai, que bom. Descobri que eu vou ficar um pouquinho longe do pai e a mãe. Né? E aí vai ter foto dos Lençóis Maranhenses. E vocês já deram um rolê sem eles já recentemente? Já. E para sua mulher recentemente. Por causa da pandemia também, mas é que eu digo depois. Eu agora há pouco fiz uma viagem. Eu com os dois já nascidos. Tipo de deixar os dois assim. Tchau, queridos. Não por uma semana. Não por uma semana. Por uma semana acho que vai ser a primeira agora. Quantos Teve dois, anos um final de semana. Federico? Dois? O Federico nasceu em 2018 e o Santi nasceu em 2019. A diferença entre um e outro é um ano e 7, 1 ano e 8 meses. Por aí. Indica essa agilidade. Uma pergunta bastante indiscreta. Como transar quando se tem um filho de 1 ano? Qual o momento que vocês encontraram? Especificamente, o ato que começa a transformar o Santiago num ser humano, ele aconteceu numa viagem para Buenos Aires. E Federico sem Federico. Uma escapada de sábado. Aqueles voos que a gente saía daqui quinta de noite, então a gente ficou sexta, sábado, domingo e voltou no voo das 5 da manhã de segunda. Ali foi feito Santiago. Foram 48 horas de liberdade. Era o meu aniversário. Aí foi fácil, né? Mas sim, tem coisas bem simples assim na real. Chave na porta, porque tem invasões na madrugada, né? Escapadas. É óbvio, né, que dependendo do processo que tem os bebês, isso diminui muito, né? Porque tem uma coisa muito importante chamada libido, né? E a mulher, quando ela tá materna, né? Ou muito próximo do pós-maternidade, literalmente, ela perde um pouco, bagunça um pouquinho isso, né? Porque a natureza manda ela focar em outra coisa, né? Olha só, agora tem ali uma coisinha que não sabe nem caminhar, se tu largar, ela vai cair, vai morrer, vai ter cabeça, vai abrir, não sei o quê. Então tem que alimentar, porque chora daqui a 3 horas. Então a natureza é muito sábia para isso, então tira bagunça alguns hormônios, dizendo assim, agora vai parar de fazer essas coisas aí, agora tu foca aqui. Né? Então, claro, né, para isso acontecer. Agora vai se resolvendo, a gente nota assim que isso vai se resolvendo mesmo, assim. Mas, de novo, né, entra de novo uma coisa muito, muito humana, que é a particularidade. Cada pessoa lida com isso de uma maneira, né? E cada casal, que é uma dupla, e essa conjunção, essa intersecção também lida com uma maneira, né? Então não tem uma resposta, assim. Quando tu pergunta, como é que vocês lidaram? É exatamente isso. Nós lidamos assim. Isso não quer dizer que qualquer outro casal que esteja nos escutando vai lidar assim. Tem gente que fica 6 meses sem ter nada, né? Às vezes entra até em outros processos mais complicados, né? Principalmente a mãe, né? Que imagina o quanto é sacudido o corpo, né? A mente e essa parte hormonal que é muito importante. Então, aqui em casa foi com parcimônia, com tranquilidade, assim. Como é que foram esses primeiros meses ali em que a tua esposa estava dando de mamar e mais focada na maternidade? Qual foi a tua participação ali? A minha participação foi depois de 21 dias... Uma massagenzinha importante, fazendo no pé. Voltar a trabalhar, ajudar. E eu tive um presente, né? Que não, obviamente não foi ideal para eles, né? Que os dois não conseguiram se alimentar só com teta. Uhum. Né? Então tinha mamar. E aí o mamar eu podia dar. E esse momento é um momento muito bonitinho, né? É bom para casa, porque tem uma divisão de horas, né? Na madrugada. Óbvio que a gente teve sempre um suporte, assim, né? Não nas madrugadas. Agora com a pandemia, sim, mas assim, de babás, né? Em outros horários. Depois teve a escolinha. Com 1 ano a gente colocou os dois em creche, né? Tu participa mais do processo. Porque, na real, é o seguinte, quando é muito bebê, de 3 em 3 horas tem que alimentar. Sim. E alguém tem que fazer isso. Faz força para que seja no seio. Se não deu, aí tem tecnologia hoje que transforma água e pó numa coisa muito próxima. Tem ali que segura a barra, né? E aí tu pode participar. Eu lembro que o Federico, que era mais pesadas as noites, assim, ele era o primeiro nosso, assim, 3 da manhã, 6 da manhã era comigo. Meia-noite era com a Marcela, né? Às 9 já era com ela de novo, sabe? Então eu tentava dividir com ela, assim, algumas coisas, né? Porque fica bem pesado, né? Bem pesado. Sim. Tem momentos, assim, que são ruins mesmo, assim, sabe? De cansaço, tem que trabalhar, e aí tu fica uma madrugada inteira em pé,
porque tá nascendo um dente. Aí tu começa a descobrir que o furinho da mamadeira, uma vez o Federico chorava, dava mamadeira, não adiantava. Aí daqui a pouco, tipo, eu botei no Google, assim, o que acontece com 3, 4 meses de idade que não para de chorar? E aí, assim, você já tentou isso aqui? Já tentou isso aqui? Já tentou trocar o bico da mamadeira por um furo maior? Nossa, meu Deus. Aí já tinha lá, no kit, bota, ele botou na boca, acabou. E acabou. Ele tava com fome, ele tinha uma sucção muito maior, não saiu o desejado e ele ficava puto. E a criança puta chora. Aí nós trocamos, aí saiu 1 milímetro a mais. Uhum. Aí entrou mais leite e ele se alimentou bem Ficou e acabou. feliz. Que Acabou. delícia. E como é que tá sendo? E como é que tá sendo? Bom, tu tá trabalhando de casa, né? É bom. Qual tá sendo essa experiência para ti trabalhar de casa? Tá curtindo ou tá com ranço do home office? Vou tirar que eu estar em casa é porque uma tragédia assola o planeta Terra. Né? Retirando isso e indo para o meu universo aqui, para mim, estar em casa foi maravilhoso. Eu saía às 9h30 no máximo, às vezes às 9, às 9h20, e voltava às 7h30 para casa. Tipo, 10 horas fora de casa. Isso no dia deles, eu perdi uma parte da manhã, porque eles estavam acordando, e eu chegava aqui direto pro banho deles. É banho, mamar e dormir. Eles vão dormir entre 8 e 9 horas, os dois. O mais novinho mais cedo, né? Hoje tá um pouquinho mais, 9h15. Dizem que isso vai, né, vai prolongando, né? Enquanto a criança vai crescendo. Então, para mim, foi espetacular, né? Espetacular, né? Eu vivi o Santi, que tinha 3 meses e meio, 4 meses, quando começou a pandemia aqui no Brasil, quando fecha Porto Alegre, ele, um super bebê, e eu tava ali todo o tempo, né? Todo o tempo. O Federico vinha aqui, sentava no meu colo, eles até se acostumaram. Eles dentro mesmo muito mais para vir aqui, não. Participaram de alguns, né? Receberam seu cachê em dia ou não? Eu boto eles para trabalhar. Eles são influencers. Eles são influencers, né? Vamos lá que tem que gravar no Guatemi. Vamos lá, vamos botar o melhor roupa. Vamos lá que eu quero ficar rico sem precisar me mexer e vocês vão fazer isso. Bora, vamos lá. Então, nesse aspecto, assim, proximidade com os filhos foi espetacular. Né? Ao mesmo tempo, teve um afastamento dos meus pais, que sofreram muito, né? Porque eles amam os meninos, eles moram a 1,5 quadra daqui, se mudaram para ficar perto deles, né? Já vieram para cá antes até. E aí ficaram um ano e pouco sem poder ver os guris, né? Isso foi muito ruim, com medo de morrer, e eles se protegeram muito com isso. Claro, a gente é muito privilegiado de não ter a gente, digo porque eu também, né? Meus pais fizeram tudo isso e estão aí, mas eu entro assim nos pensamentos de como a gente é privilegiado de ter os nossos pais depois dessa pandemia que matou tanta gente, especialmente idosos, né? Não é, que continua matando. Meu pai e minha mãe, quando saem de casa, saem muito assustados, mesmo vacinados com as 2 doses, né? Então, assim, diretamente linkado à paternidade, estar em casa foi espetacular para mim. Tanto que eu não sei se eu quero voltar para os estúdios, eu quero voltar de uma maneira híbrida. Né? Se eu puder ficar em casa 2, 3 dias, eu fico, eu vou 2 dias, claro, tem dias que vão ser mais importante estar lá. Eu também trabalho muito viajando, então isso vai ser inevitável, né? De viajar, então eu já vejo que eu vou ficar um pouquinho mais longe deles, né? Mas esse 1 ano e meio aí eu tô literalmente dentro de casa, né? E isso foi muito bom para mim, muito bom. Antes dos nossos quadros, já que tu mencionou teus pais, eu quero te fazer uma pergunta assim polêmica, mas a ideia é que seja bem honesta a tua resposta, tá? O que teu pai fez enquanto pai que tu não quer repetir com os teus filhos? Não quer. Depois, se tu quiser fazer uma presa com ele, aí tu já diz o que quer repetir, mas antes a gente quer saber não. A gente, no caso eu, que só tem eu aqui mesmo. Sim. Pois é, meu pai é de uma geração que trabalhou muito, né? Muito. Que começa com trabalho infantil, por uma necessidade de uma casa com 8 crianças e uma dona de casa e um trabalhador lá em Livramento Rivera, no setor de lã. Ele trabalhava no lanifício. Meu pai, com 13 anos de idade, pegava uma bicicletinha toda fodida lá, ou a pé, e entregava carne para um açougue lá, para as pessoas lá. Né? Então, a prioridade era juntar algum tipo de grana para eles comerem. Né? No meio-dia, depois, né? Aí depois meu pai estudou, conseguiu estudar, minha avó sempre se preocupou muito com isso, e aí ele conseguiu acabar o 2º grau e passar em concurso da CE e depois passou no concurso do Banco do Brasil. Aí a vida dele melhorou muito para o que ele tinha, né?
porque o bancário não tem uma super vida. Mas para a miséria que foi muito interessante. Nunca faltou comida, assim. Não era morar na rua, não. Tinha ali, né, um lar e as coisas aconteciam. Então, os mais velhos ajudavam os mais novos, né? E isso deu uma característica pro meu pai de trabalhar demais, né? E como a minha mãe era uma mãe dona de casa, que é um dos trabalhos mais difíceis do mundo, a minha mãe era presente e meu pai era, entre aspas, ausente. Era essa medida que a minha formação de criança, pré-adolescente, né? E depois até adolescente, tinham, né? O meu pai não tinha muito tempo, na real, assim, né? Pra gente. Chegava cansado também, aquela coisa toda, porque ele precisava aí alimentar uma família um pouco menor, a metade só, 4, né? Ele era de 8 e ele fez 4. E hoje, vendo meu pai sendo um completo imbecil com os netos, assim, de já chegar literalmente, ele chega rastejando. Certamente isso deve ter acontecido comigo, né? Onde era só eu fui o primeiro, né? E eu não lembro, né? Mas assim, a gente tenta lidar muito com isso, se tem algum problema nisso, quando tu né, vai te tratar, né? Mas vamos lá, quando tu começa a visitar psiquiatras, né? Eu fiquei quase 3 anos e isso foi levado em conta, assim, eu nunca descobri um buraco, assim, que seja culpa de uma fragilidade minha hoje com 42, né? Então eu não tenho um defeito, assim. Eu transpareci aqui com palavras aqui uma coisa que era real, assim, sabe? Mas não chegava a ser, era uma necessidade. Alguém tinha que Era uma trabalhar na casa, né? realidade que se colocava, Exatamente, até né? porque também era uma outra época, outra geração, e eu acho Foi no que interior, né? Isso interior colabora era isso muito, que né, eu ia Bruno? Então dizer. tu pode passar a tarde num amigo teu, sabe? É muito mais fácil do que na capital, onde tudo depende, é muito mais Tudo mais inseguro em todo longe. setor, tudo muito mais caro, sabe? Então a criação do interior também colabora um pouco para isso, né? Não tem, cara, não tem como eu repetir como meu pai e minha mãe me criaram no Alegrete com os guris em Porto Sim, Alegre. Não tem como. sim, Primeiro que não tem como jogar bola aqui na Silvia Jardim, né? Na rua ali. Não tem mais como acontecer isso aí. Segundo que é muito mais perigoso que Alegrete, né? sim. Em todos os sentidos, né? Tem mais carro para atropelar, tem mais gente para assaltar, né? Tem mais perigos a cidade, né? Segundo que a vida não é como era lá, né? Que era uma vida de casinhas, né? Onde nós morávamos lá, né? Nos bairros que a gente morou. Então tem uma gurizada, tem um núcleo, assim, né? Hoje é muito mais condomínios que conseguem fazer isso, né? Aqui no nosso prédio, por exemplo, não tem nenhuma criança. A criança que os guris brincam é a Maria, que é a neta, né? De um casal aqui do prédio. Então a Maria vem para cá, é uma festa. Aí a Maria vem aqui para casa, fica aqui brincando com os guris, vai lá embaixo. A gente meio que fez durante a pandemia um playground, assim, num espaço meio pátio aqui do prédio. E o prédio, o condomínio liberou, que, tipo assim, claro, imagina, né? 2 crianças em casa na pandemia, você tem que ter mais espaços, né? E a gente botou lá tapetinho, aqueles de verdinho, babá. Mas voltando à resposta, assim, realmente, assim, eu não identifiquei nem com Freud, algo assim que o meu pai fez, assim. Eu quero ser mais presente que ele, e não porque ele quis ser ausente, entende? Sim. Naqueles aspectos que a gente classificou que ia ser ausente ou não, o meu pai nunca foi, né? Nunca foi. Ele não estava ausente mesmo de presença física ali, né? A minha mãe bancava muito a situação, né? Mas na cidade interior tinha uma outra coisa. Meu pai conseguia vir almoçar, por exemplo, ele trabalhava de manhã e de tarde, né? Depois ele começou a trabalhar na madrugada e teve uns horários bem ruins, assim, tipo das 6 à meia-noite ou das 6 às 2. Tem uns horários meio quebrados do meu pai, assim. Agora, Potter, uma pergunta muito importante que envolve a cultura gaúcha. O que tu acha das pessoas que falam de Alegrete, não do Alegrete? Não, brincadeira. Lamentável, lamentável. É tipo 12 horas. Né? 12 horas, pessoa de fora. Eu fui uma vez para Alegrete na minha vida, porque um ex-namorado meu é de lá. E aí eu fui para lá. Podemos falar isso depois? Não quero expor as pessoas. E meu marido vai querer me matar também depois. Não, brincadeira. Mas que ano que ele era, o teu ex-namorado? O meu ex-namorado, deixa eu pensar. Vou dar dicas. O 7, pai 9? dele é pediatra. E ele é médico lá em Alegrete até hoje. Quer dizer, até hoje não, até quando eu namorei ele, que foi em 2010. Tá, mas que ano que ele nasceu? Só pra saber se ele podia ser eu meu não amigo. sei, eu tive 6 namorados, querido. Acho que eu sei. Tá, 8-2, 8-5, 9-1. Eu acho que ele era tipo uns 2 anos mais velho que eu, 86, 80 e alguma coisa por aí. Talvez não. Repente, porque aí quando eu saí de lá, com 17, ele tinha 6 anos a menos que eu. Devia ser uns piazinhos que ficava por lá, acho que não. Mas aí quando eu fui para Alegrete, perdão, eu nunca vou esquecer que eu vi um adesivo que dizia assim, ó,
Não é para me achar, mas eu sou do Alegrete. Eu achei aquilo incrível, porque eu tava naquela cidade e eu pensava, meu Deus, essa cidade é muito merda. Eu achei, tipo, a cidade mais chata que eu já fui na minha vida. E olha que eu já fui, porque a pessoa, né, já viajei muito como jornalista e tal. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, não, acabou, me desconstruiu, eu já amei isso aqui. A Bem partir isso. do momento em que a pessoa mesma debocha da sua própria... Nem sei como descrever, mas Eu vivi uma fase da vida que tá em Nova York e no Alegrete faz uma diferença menor do que hoje, né? Porque eu tive uma infância de interior, eu cheguei lá com 7 anos de idade, desculpa, e saí com 17. Então, os 10 anos mais intensos da minha vida, né? Que foi infância, pré-adolescência e adolescência, eu vivi lá. Então, foi mágico, né? Amigos, jogar bola, pegar uma bicicleta e... Mãe, vou sair de bicicleta! E, né? Deu, acabou, Sim. né? Então, Alegrete para mim é outra Alegrete, né? É outra Alegrete. É uma Alegrete... E hoje eu vou assim, claro, o que vai ter para fazer na Alegrete? Ter alguém, né? Visitar amigos, Uma pessoa para das jantar antigas. e deu. Já é. Passar calor. Se for inverno, Passa se for calor verão, e frio. se for verão, passa calor, se for inverno, passa frio, e é isso aí. Bem isso. Pater, vamos para os nossos quadros. Não sou metido, eu só tenho miopia. Qual é o julgamento que fazem de você sem te conhecer? O julgamento que me faz sem conhecer é que eu tenho... as minhas opiniões são pagas. Interessante. Eu penso alguma coisa, é porque estão me pagando para pensar. Tu sabe, eu vou contar uma coisa nada a ver com o que tu disse agora, mas me veio à cabeça. O meu marido, eu acho que ele ouve todos os podcasts que tu participa. E todas as vezes que ele tá te ouvindo, ele fala mal de ti. E eu acho isso muito bom. Eu falei, gente... Mas ele pode falar mal de mim, entendeu? Não, ele não fala mal, assim, ele reclama do que tu tá falando, e entendeu? dizer que eu penso alguma coisa errada ou diferente dele. Mas ele não pode chegar para mim e falar assim, ó... Pode estar pensando isso aí, porque os caras estão pagando ele para dizer isso aí. Aí ele tá errado. Sim, não. Se ele pensa diferente de mim, ele tá errado em muitas coisas, né? Agora, se ele pensa que eu estou pensando porque me pagam, aí ele tá errado sempre. Daí, cagou total. B.O. repetido não completa álbum. O que tu tá cansado? Uma pergunta que tá cansado de responder, uma situação que tá cansada de viver. Só não fala pandemia, porque isso todos estamos cansados. Exaustos, exauridos. A rede social, o Twitter, assim, é uma rede que eu amo, né? Porque eu tô lá dentro para me informar, para pegar opiniões completamente diferentes do que as que eu tenho e tentar crescer, assim, até eu conseguia mais isso, assim, mas é cada vez mais claro briga e coisas que não ganho mais, assim, sabe? Até com pessoas que eu sigo, assim, que eu respeito muito, claro, né? Mesmo que eu discorde em alguns temas, porque eu discordo completamente de alguém ou concordo completamente com alguém, né? Isso não existe, né? Então, é uma pena, assim, mas acho que as redes sociais, elas estão indo para um lugar, assim, meio estranho, assim, meio de que todo mundo pode cansar e se afastar, né? Porque é o local onde a gente consegue trocar mais informação, aprender mais, né? Pegar alguns caminhos, a rede social serve muito mais, assim, para mim, assim, ela realmente, assim, elas me trazem benesses, né? Em todos os sentidos na minha vida. Uns Hershey's Free, que eu dei uma olhadinha ali. Exatamente. Quem é que não sonha em ser pago para comer chocolate, gente? Um dia eu chego nesse nível, quem sabe? Um dos vídeos eu mostro o que tem de chocolate aqui em casa. É uma coisa inacreditável. É inacreditável. Tipo assim, tem 150 chocolates. Não, e é exatamente, Hershey's fica essa dica, é exatamente o Hershey's que a gente come aqui, que é aqueles 70%, 60% que a gente come sem aquela culpa de estar comendo chocolate, porque é uma delícia. Esse é o milagre que o Aliás, marketing fez na nossa cabeça. Fica aí. Tá. Ele vai fazer a sua publi dentro do meu podcast. Eu acho isso muito pobre, porque eu deveria estar fazendo publi. Isso é um cross publi, que a pessoa faz seu publi no podcast da outra pessoa. Esse é um de café. Adoro. Eu gosto mais do de caramel and salt. Acho maravilha. Sumiu do Zafari, não tem mais. Ah, é? Não, mas é que na Zona Sul tem, meu querido. Eu acho. Fica a dica. O que a gente estava falando? Que eu até me perdi. Hershey's, não aguenta mais. Você já falou? Já respondi. Redes sociais, blá, blá, blá. Tá. Redes sociais. Das redes sociais tem uma boa aqui para mencionar, que hoje ainda
Olha que coisa louca como as redes sociais estão insanas. Um cara que se chama Levi Kaique. Ele é... Eu vi. Tu viu? Então, Eu vi. ele postou uma foto com a sobrinha, metendo um McDonald's ali, felizão. Aniversário dela, né? Uma coisa assim, né? Aniversário da minha princesa e tal. E uma pessoa escreveu, pau torando no Afeganistão e aspas, influencer verificado postando foto fofinha de criança no McDonald's, cagando pro drama das crianças afegãs num lugar que não tem nenhuma dessa lanchonete do país capitalista estadunidense. Falta de sororidade com as crianças afegãs que chama. É isso. Isso resume o quanto eu também, o BO repetido para mim. Eu trabalhei isso em consultório e eu transformo isso em risada. Então, eu faço muito assim, tipo, os caras vêm me xingar, eu boto lá caindo da audiência, assim, sabe? Um xingamento eu printo e aí expõe o cara, sabe? Geralmente é futebol e política que causam isso, né? Mas umas pessoas, elas ficam doentes, né? Elas ficam doentes. Essa pessoa que escreveu isso aí. E tem uma outra coisa. Ele faz uma observação depois ali, o Levi, que é, eu verifiquei, se não era uma ironia, que podia ser uma peça de ironia muito fina, né? Muito inteligente. Aquele nunca mais... Onde se viu tá no McDonald's com a tua sobrinha no dia de aniversário quando tem criança chorando no Afeganistão. Pode ser uma piada bem requintada. E filha da mãe, mas requintada. Né? Mas ele disse que verificou e a pessoa xingava todo mundo. Você tava nesse climão assim. Isso é uma doença. Isso é uma doença mental. O problema é a pessoa. Né? Ela enxerga o mundo de uma maneira completamente afastada da realidade, né? Porque certamente ela também já foi feliz em algum momento que tem alguma criança em algum lugar do mundo sendo morta. Você é a coisa mais... Então, e aí ela... Porque no final das contas sempre é hipocrisia. E se ela viver com essa angústia de que eu não posso ser feliz enquanto tem alguém sofrendo no mundo, eu não consigo mais viver. E aí a minha vida vira inferno. Diferente, claro, né? De mães jogando crianças por cima de uma cerca de arame farpado para alguém pegar do outro lado e botar num avião e ir embora daqui. Porque o Talibã é pior do que isso aqui. Né? Isso está acontecendo lá. Então, assim, a gente tem que viver a nossa vida. Né? Então, é um inferno. Tomara que essa pessoa não tenha filhos, porque aí a vida dos filhos vai ser um inferno com a pessoa assim por perto. Mas tu acha que essa pessoa ela tem um problema de saúde mental ou ela é pau no cu mesmo? Não, saúde mental não é só... É que assim... Ser um pau no cu pode ser um desvio de caráter, pode ser uma psicopatia avançada, alguma coisa, né? Ali essas pessoas, assim, uma patologia. Uma vez, uma pessoa que eu amo muito, ela gosta muito de discussões políticas e blá, 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 e ela tá pronta já. Ela já acabou. Ela não tá aberta mais nada. Ela já tá pronta, ela já decidiu. Ela já pode morrer e não vai mais voltar em nenhuma vida mais. É isso que eu acredito, blá, 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 blá. Aí, tipo assim, é uma pessoa que eu gosto. E sempre quando tinha algum tipo de discussão, tinha choque. Né? E aí eu levei, olha que coisa boa fazer uma psiquiatria. Levei isso e eu falei assim, aí a pessoa começou, mas como é que é a vida dessa pessoa? A vida dela é assim, assim, assado. Nunca notou que isso talvez seja uma coisa muito importante para a vida dessa pessoa que tu gosta? Isso não seja uma bengala ou uma identificação, blá, blá, blá. Eu assim, tem razão. Então, tu vai mudar a opinião dela? Não vai. Tu vai tirar a bengala de alguém que tu gosta? Não vai. Então tá. Então tenta evitar esse assunto. Se esse assunto vier, tu te retira um pouquinho assim. Claro que isso tem uma dor, né? Pô, não poder conversar com alguém sobre alguma coisa? Que merda, né? Mas sendo prático, que talvez seja a palavra desse nosso papo aqui, em todas as situações, sendo prático, tu ama. Tu discorda de algumas coisas? Segue a vida, tá tudo certo. E na hora que der essa treta, cai fora. Porque ninguém vai mudar de opinião. Entende? Então, essa pessoa aí que escreveu isso, confiando sempre que ela escreveu real, assim, ela tá numa angústia na vida dela. Tá uma angústia. Ou é uma angústia de hipocrisia, ou uma angústia que ela vai ter que resolver, que senão ela nunca vai ser feliz. E a gente tá aqui para ser feliz. A gente encontra a felicidade em outra... Não dá para fazer filho para ser feliz. Não, a gente tem que ser feliz. Né? E ganhar felicidade. Entende? Então, coitada da pessoa. Isso mas isso sempre aconteceu, é que hoje chega na gente, né? Aquela coisa toda. É isso. Tem muito essa coisa eu acho que a pandemia está alimentando muito nas pessoas essa coisa de reclamar de pessoas que estão seguindo em frente. Tem uma trend, que até esse podcast ir ao ar, essa trend já vai ser velha, mas era para ser só 15 dias e aí a pessoa fica ali cantando musiquinhas. Eu já casei, eu já mudei, eu já tive depressão, eu já voltei e tal. E, bom,
E aí eu vi esses tempos um vídeo de uma pessoa dizendo assim, você acha legal num momento de pandemia, onde as pessoas estão lutando para sobreviver, você falar das suas conquistas e tal? Sim. E eu acho que essa trend, ela nem é sobre tu falar das suas conquistas, é sobre muito mais tu falar sobre como tu também passou por um momento muito ruim, e depois tu deu a volta por cima, porque a vida é sobre isso, é sobre tu passar por momentos ruins e dar a volta por cima. A gente tinha que ter gravado esse podcast na semana passada, eu tive uma crise, passei mal, dei a minha volta por cima, tô aqui, continuo passando um pouco mal, mas a vida continuou, né? Então, eu acho que é isso, acho que as pessoas, elas querem que todo mundo sofra, e óbvio que todo mundo, numa pandemia mundial, eu acho que a maior parte das pessoas, em algum nível, está sofrendo, até aquelas que parecem que não estão se importando. Eu acho que em algum nível todo mundo está sofrendo. Mas é o que tu falou. Nós, jornalistas, a gente vê isso muito mais claro, porque assim, para mim, um pai entregar um filho para o Talibã, para essa criança não nascer ali sob o poder do Talibã, que para mim, eu chorei ouvindo essa notícia hoje. Eu já fiz matéria com a mãe que matou o filho porque ele era viciado em droga, entendeu? Então, assim, os problemas do mundo não começaram com o Talibã retomando o poder no Afeganistão, também não começaram quando a pandemia explodiu, né? E acho que falta muito, assim, para as pessoas... Não, e aí, essa pessoa que escreveu isso aí... Se darem ao luxo de não se levarem tão a sério. Assim, vamos lá. Eu vou ter que ir para uma reunião comercial ganhar mais dinheiro, desculpa. Bruna, mas assim, vamos lá. Quem que são os amigos dessa pessoa que pensa e que enxerga o mundo dessa maneira? São pessoas que não podem se divertir, né? Já parte daí. Tá divertindo, cara? Tem mãe jogando criança em cima da cerca de arame farpado no aeroporto para fugir. Como é que pode estar se divertindo? O que vai acontecer? Os amigos vão olhar e falar assim, daqui a pouco vão criar um grupo. Cara, não dá mais pra aguentar a Bruna, cara. Não dá mais pra aguentar a Bruna, blá, blá, blá. Aí a Bruna, ai, gente, vamos sair pra jantar. Opa, já tem uma hipocrisia aí. Como assim sair pra jantar? Né? Tem criança afegã morrendo pelo Talibã? Já tem uma hipocrisia. Mas passa por cima da hipocrisia. Tu pensa, eu não vou. Vou dar uma desculpa, não vou. O que é isso aí? Afastamento. Entendeu? Que nível de afastamento é essa pessoa? Ela só vai conseguir conviver com quem pensa igual a ela. Né? E aí vai ser um bando de hipócritas. Se eles estão se divertindo, são hipócritas, né? Ele tá cobrindo, o que essa pessoa tá cobrando? Tá cobrando que tu não pode ser feliz com alguém sofrendo no mundo. Então tu não pode também ser feliz. Você não tá hipócrita. Nunca. Exatamente. Então, a gente acaba nessa vibe hoje. Potter, só o último quadro. Se conselho fosse bom, era vendido no Instagram. Já é, né? Já são. Já. Tem preço, gurizada. Se vocês, empresas, querem que os guris participem das suas publicidades, né? Primeiro a gente tem que gostar da marca, né? Realmente consumir, não tem hipocrisia aqui, nesse sentido. Né? A segunda é mais caro. Com eles é mais caro. Mais caro porque eu não consigo garantir, né? As empresas vêm assim, é óbvio que eles nunca estão nos planos, né? Tipo assim, a gente quer vender vocês aí, que vocês vão lá com os filhos assim, gente, você não tem filhos. Eu não vou garantir pra ti que eu vou chegar num lugar e que o meu filho vai estar sorridente, querendo gravar. Óbvio que eles não estão à venda, entendeu? Se eu conseguir dar um passeio, eles entrarem numa coisa ou outra, assim, beleza. Perfeito. Então o conselho eles entram seja um pouco, não seja tão sem noção. E se você quiser fazer publicidade nesse podcast, também tá convidado. Aberto. Inclusive Hershey's me nota. Obrigada, viu, Potter? Valeu.